Olá, queridos, que Deus abençoe você de forma maravilhosa, especial. Eu quero, nesse momento, segundo a orientação de Deus, trazer uma palavra para você de reflexão. É tão bom nós pensarmos um pouco acerca do que a Bíblia nos ensina e o que Deus tem para nós. Isso é importante, isso vai agregar para nós valores, crescimento. Nós vamos estar diante dessa realidade e experimentar o que Deus, na verdade, Ele tem projetado para os seus filhos. É importante que o projeto de Jesus de vir ao mundo foi de resgatar esse homem e dar-nos a oportunidade de nós servirmos Ele com alegria, termos essa liberdade de servir, de projetar algo grandioso, ter a liberdade de professar e dizer: eu amo a Jesus, eu sou feliz porque Jesus me resgatou, Ele tirou-me de uma condição tão deplorável que eu vivia e agora Ele me deu vida. Agora eu posso dizer que de fato eu sou livre, porque você pode imaginar, a primeira coisa que aprisiona um homem é o pecado. O pecado ele aprisiona e ele cauteriza a nossa mente a tal ponto de nós acharmos que não tem solução mais para nós, que a nossa vida é um caso sem jeito. O pecado faz isso, o inimigo faz isso com as nossas vidas. E Jesus, ele veio resgatar, ele veio mudar a história desse homem, ele veio mudar vidas, ele veio restaurar sonhos, estabelecer um caminho, que de todos esses caminhos que o homem tentou andar por conta própria, Jesus diz: eu vos coloco diante de um novo caminho. Você está diante de uma porta, e essa porta que Jesus nos coloca diante de nós é Ele mesmo. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas, porque eu sou o bom pastor. Jesus, ele declarou, disse assim: eu sou a verdade, para que o homem não andasse mais na mentira, vivendo coisas que aos olhos de outros homens é um absurdo. O ser humano tem atitudes que não convêm com a vontade de Deus, e isso traz prejuízo para si mesmo e coloca em xeque a sua própria índole, a sua moral, a sua crença. Jesus, ele veio trazer para nós essa oportunidade de vivenciar coisas extraordinárias. Até para aqueles que não acreditavam no ministério de Jesus, Jesus ele se revelou de uma forma diferente. Observe o que diz Mateus capítulo 27, versículo 17. Fala do sonho da mulher de Pilatos. A mulher de Pilatos, ela mandou dizer para o seu senhor para que ele não se envolvesse na questão desse justo. Observe que o versículo 17 do capítulo 27 de Mateus diz assim: estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinha entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhes: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Observe claramente que Pilatos ele sabia que Jesus era inocente. Pilatos sabia que o que estava acontecendo com Jesus era os invejosos que tramaram contra Jesus para prendê-lo. Pilatos sabia do que tinha acontecido. E ele diz: por inveja deles, ele colocou ali
uma questão para que o próprio povo decidisse. Quem? Pilatos coloca Jesus, no entendimento de Pilatos, Jesus era inocente, para que colocasse agora um criminoso, que ele era culpado por muitas mortes, por tentado contra as próprias autoridades daqueles dias, e era alguém que era prisioneiro por tentar contra as autoridades, chamado Barrabás. Ele era um criminoso. Então Pilatos coloca Jesus e Barrabás, aí lança para o povo: quem vocês quereis que eu vos solte? Quem eu devo soltar aí? Jesus, que na visão de Pilatos é inocente, ou Barrabás, que é um arruaceiro, que é um criminoso? Só que naquele momento, segundo a Bíblia, as autoridades começaram a corromper as pessoas, começaram a comprar as pessoas, e elas gritaram: solte Barrabás e crucifica Jesus. Só que ali, queridos, tem um dado tão interessante, que a mulher de Pilatos, e ele já estando no tribunal para julgar a causa de Jesus, ela envia alguém e diz assim, fala para ele não se envolver na questão desse justo, porque esta noite em sonho eu muito sofri por sua causa. Observe alguém que não estava envolvida naquela questão jurídica, mas na sua casa, a mulher de Pilatos, ela sonhou. Ela sofreu muito. Nesta noite, em sonho, eu muito sofri por sua causa. E aí levanta-se a questão: o que foi que a mulher de Pilatos sonhou? Será que ela sonhou com uma crucificação de Jesus? Porque está escrito em Mateus 27:33, diz assim, olha só: chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhes a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de a crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tiraram a sorte e, assentados ali, o aguardavam. Por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões. Olha só. Será que a mulher de Pilatos sonhou com esse momento, aonde os soldados colocaram Jesus em uma cruz? E um dado é muito importante você entender, que a cruz que foi feita não foi feita para Jesus. A cruz que fizeram era para Barrabás. Porque as autoridades entendiam que quando Pilatos colocasse para o povo decidir quem vocês querem que eu vos solte, Jesus ou Barrabás, no entendimento das autoridades, Barrabás ia ser naquele dia condenado, porque era um criminoso. Jesus era inocente. Então fizeram uma cruz para Barrabás, e a história diz que Barrabás era um homem grande. Então fizeram uma cruz com o mesmo padrão de Barrabás, ou seja, os furos nas cruzes, tanto nas mãos, do lado das mãos, quanto dos pés, era o maior. Quando o povo decidiram que optaram por Barrabás ser livre e Jesus ser condenado, eles não mudaram a cruz. É tão tal que o profeta Isaías, ele diz assim: e esticaram o meu mestre. Alguém pregou os pés, pregou uma mão, foi tudo bem, mas quando vai pregar a segunda, não deu no buraco onde estava o escravo. Ou seja, esticaram Jesus o tanto que pôde para chegar no lugar exato do escravo. Agora imagine alguém
ou uma ou duas pessoas puxando no teu braço, esticando, até desconjuntando o seu próprio corpo. Jesus sentiu uma dor profunda. Naquele momento, até a própria respiração de Jesus, ela falhou naquele momento, por intensa dor. Quando ele solta Jesus naquele buraco, porque eles pregavam a pessoa no chão, depois levantavam o madeiro e soltavam dentro daquele buraco que ali estava cavado. Imagine o baque daquela cruz dentro daquele buraco, a dor que Jesus sentiu. Alguns historiadores dizem que quando aquela cruz bate naquele buraco, o corpo de Jesus foi para frente. E quando o corpo vai para frente, ele poderia morrer asfixiado. Então ele fez uma força tremenda, com muita dor, para que ele pudesse voltar novamente para o madeiro, para não morrer asfixiado, porque isso não seria um sacrifício agradável a Deus. Então são pequenos detalhes que nós observamos na crucificação, que quando você lê os extra bíblicos, ele vai te explicar claramente. E isso só mostra o quanto que Jesus sofreu. Traz-nos a ideia por que a mulher de Pilatos, ela mandou avisar que naquela noite, em sonho, muito ela tinha sofrido por sua causa. É por isso que estou conjecturando, será que foi com uma crucificação de Jesus? Uma outra coisa que pode estar nos indagando, será que ela sonhou com a manhã da ressurreição? Se não vejamos Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo 1 e até o versículo de número 6, o que foi que aconteceu? Estou procurando aqui na Bíblia para nós entender melhor. Lucas capítulo 24, do verso 1 ao 6. Mas no primeiro dia da semana, ela, em alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que havia preparados. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas, e essas a respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Então elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram: por que buscai entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Olha só, será que a mulher de Pilatos sonhou com a ressurreição de Jesus? Aqui observa que duas mulheres foram ao túmulo de Jesus, mas não encontrou. O que elas encontrou foi a pedra removida. O que elas encontraram ali foi um túmulo vazio e dois anjos que estavam ali à porta e disseram: por que vocês estão procurando entre os vivos, entre os mortos, aquele que vive? Ele não está aqui. Lembrai-vos do que ele vos disse, estando ele ainda na Galileia. Queridos, que maravilha, que coisa extraordinária. Você ia ao túmulo onde Jesus ele foi sepultado, e quando você chega lá, o que você vê é uma pedra removida. Não tem mais ninguém no túmulo. O que está lá é dois anjos para dar a notícia de que aquele que estava morto, agora ele está vivo. Ele ressuscitou e agora ele vive. Para nós, como igreja, como cristãos, como eleitos do Senhor Jesus, para nós isso é uma alegria grandiosa e maravilhosa, porque o nosso Jesus, ele ressuscitou. Ele está vivo. Essa é a esperança da igreja. Paulo ele diz assim: se esperarmos Cristo apenas nesta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Ou seja, o que Paulo está dizendo é: se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé é vã. A nossa busca por Cristo é vã.
Mas como Cristo ressuscitou, a esperança da igreja, dos eleitos, é a ressurreição de Cristo. E Ele ressuscitou, Ele está vivo. Nós podemos declarar, é por isso que, embora que muitos não acreditam, mas nós depositamos a nossa confiança nele, que Ele está vivo. E vive, como diz a Bíblia, pelo século dos séculos. Uma outra questão que eu quero discorrer com você, o que teria a mulher de Pilatos sonhado? Será que ela sonhou com a ascensão de Jesus? Isso é lindo. O que é que diz a Bíblia ainda no capítulo 24 de Lucas, no versículo de número 50? Diz assim: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Que coisa linda! Jesus os leva para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Jesus impõe as mãos sobre eles e os abençoa. No momento que Jesus está abençoando, ele é elevado, ele vai subindo, e ele vai subindo. E é tão interessante que no versículo de número 51, e aconteceu que enquanto os abençoava, ia ele retirando-se deles, sendo elevado para o céu. E quando alguém recebe bênção de Deus e reconhece que está debaixo da orientação de Deus, está debaixo da bênção de Deus, foi comissionado pelo Senhor, o que vai gerar nessas pessoas? Olha o que diz o versículo 52, isso é maravilhoso. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Eles se maravilharam. Eles estavam cheios de Deus. E eles se alegravam, eles regozijavam-se, eles celebravam, eles estavam glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque o Senhor tinha-vos abençoados. O 53 diz: e estavam sempre no templo louvando a Deus. Aqui quebra todo aquele paradigma que tem gente que diz: para você crente você não precisa estar na igreja. Para você crente não precisa ir à igreja. Para você ser crente você não precisa estar no templo. Quem é cristão, quem é crente, isso derruba toda essa balela de quem não gosta de se congregar, de quem não gosta de exercer comunhão. Quem é cristão e não gosta de ir à igreja porque não gosta de exercer comunhão. Aqui está dizendo: e eles, sendo abençoados, se encheram de júbilo, de alegria, se regozijavam e estavam todos os dias reunidos no templo, buscando a presença de Deus. Um cristão que não gosta de se congregar não tem o Espírito Santo. Não tem. Porque é o Espírito Santo que exerce comunhão na vida dos santos, da igreja. Se você não gosta de se congregar, se converta. Vá se converter. Você não é um cristão verdadeiro. Porque o cristão gosta de se congregar. O Espírito Santo exerce comunhão. E a Bíblia diz: quando os santos se reúnem, uns têm salmo, louvores, revelação, outros têm revelação, outros têm interpretação, e tudo se faz para a glória de Deus. Então é isso. Então não vem com essa conversa. Quem é cristão, para você ser crente, você não precisa ir para a igreja. Conversa fiada. É de quem não gosta de exercer comunhão.
Quem não gosta? Porque quem gosta está aqui, ó. Jesus vos abençoou e eles, cheios de júbilo, de alegria, se regozijando, e estavam, Lucas capítulo 24, versículo 53, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Eles estavam. Será que a mulher de Pilatos sonhou com o dia do juízo final? Atos capítulo 17, versículo 30 e 31, diz assim: ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou, acreditou diante de tudo, ressuscitando-o dentre os mortos. Olha só, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não leva em conta o tempo que você não conhece os planos, os projetos de Deus. É chamado de tempo da ignorância. O tempo que você ainda não ouviu acerca do Evangelho, dos propósitos de Jesus, do plano de Jesus, do projeto de salvação. Uma vez você ouvindo o plano de salvação e sabendo que Jesus morreu para te salvar e você não aceita, você não quer compromisso nenhum, você não aceita esta mensagem, não tem problema. O verso 31 diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar um mundo com justiça por meio de um varão que destinou, acreditou diante de todos os, ressuscitando-o dentre os mortos. Ou seja, haverá o dia do juízo. Apocalipse capítulo 20, também está escrito que o Senhor também haverá um dia em que ele há de julgar os vivos e os mortos. Apocalipse capítulo 20, verso 11 e o verso 12 diz assim, a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 20, verso 11 diz: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou um lugar para ele. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida. Foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Tá vendo, queridos? Hoje nós, qualquer ser humano, tem a oportunidade de dizer assim: eu não quero essa mensagem, eu não aceito esse Jesus, eu não quero compromisso nenhum com ele. É um direito seu, é o seu direito. Mas só que a Bíblia diz que haverá um dia, o dia do juízo final, aonde todos os homens, grandes e pequenos, senhoras e senhores, ricos e pobres, brancos e negros, sabe, latinos, americanos, gregos, todos estarão diante do trono branco. Eles ressuscitarão, que tem gente que diz assim: ah, morreu, se acabou. O diabo quer que tu acredita nisso. Morreu, se acabou coisa nenhuma. O que é pó volta ao pó, o que é de Deus volta ao Deus, e a alma aguarda o julgamento. Então haverá um dia que todos os homens, todos, sem exceção, estará diante de Deus. E aqui serão julgados grandes e pequenos, senhoras e senhores,
ricos e pobres, como eu disse agora há pouco. Todos estarão diante do trono branco para ser julgado segundo os seus atos. A Bíblia diz assim: nada que foi feito encoberto ficará encoberto, vai ser descoberto. Nada do que você faz, tudo que você fizer, vai ser descoberto. E o pior de tudo é que aqueles que se encontrar diante do trono branco, a escatologia bíblica diz que todos já estão condenados. Eles vão ser apenas sentenciados e ser lançados no lago de fogo. Essa é a interpretação bíblica, é o que a Bíblia nos diz. Quem não crê nisso não tem problema. Eu não estou aqui tentando convencer ninguém a nada, estou trazendo o que a Bíblia está nos mostrando. E é claramente aqui que João ele viu um grande trono branco e aquele que se assentava, cuja presença fugiram a terra e o céu. Olha como Deus é grande. Fugia a terra e o céu. E ele dizia assim, verso 12, e vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros e ainda outros livros. Segundo alguns historiadores, diz que o livro que serão aberto aqui é o livro da vida e os livros que são os livros da Bíblia. Para que nós não venhamos escapar ou dizer, Senhor, eu não ouvi. Senhor, ninguém nunca pregou para mim. Ei, você ouve na internet, você ouve no rádio, você vê no programa de televisão, você vê nos cultos de rua, você ouve nas igrejas. O problema é que não se atentou para aquilo que estava sendo pregado. Queridos, eu não sei o que a mulher de Pilatos deve ter sonhado, mas uma coisa eu te digo, o que ela sonhou perturbou muito ela. A ponto dela chegar para o seu marido de mandar dizer, não se envolva na questão desse justo, porque esta noite em sonho muito sofri por sua causa. A mulher de Pilatos, ela fez um pedido para ele que era impossível de ser atendido. Era impossível. Porque Jesus ele veio para a cruz. E nem Pilatos, nenhuma pessoa jurídica, por mais de um alto nível de conhecimento que ele tinha, que ele entendesse de leis, eles poderiam livrar Jesus da cruz, porque foi o próprio Deus quem enviou ele para a cruz para nos resgatar. E eu quero dizer para você, diante de tudo aquilo que eu falei agora há pouco, nós estamos diante hoje da oportunidade de fazer a escolha certa, tomar uma decisão de seguir a Jesus, de aceitar a Jesus, para que nós não venhamos nos encontrar diante do trono branco, mas que nós venhamos estar nas bodas do Cordeiro, celebrando com Ele, se alegrando com Ele, glorificando o nome dEle e celebrando um momento tão desejado por nós. Eu desejo alcançar esse dia, por isso eu nego-me a mim mesmo e tomo a minha cruz e sigo Jesus dia por dia, para que eu esteja nas bodas do Cordeiro, e a minha maior alegria será ver você lá, junto comigo e com os demais que confessaram o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, te dê muita graça. Você que ainda não é inscrito nesse canal, querido, se inscreva, nos ajude a crescer e que esta mensagem ela possa chegar mais longe ainda. Você que ainda não faz parte aí da página Assembleia de Deus Ministério Luz do Mundo, vá lá, seja um membro da página, seja um membro do grupo Luz do Mundo, seja lá um membro no Instagram, Ministério Luz do Mundo 2023. Gente, nós estamos fazendo uma grande obra e nós não podemos parar.
Seja um parceiro desse ministério, orando, contribuindo, compartilhando, curtindo, e assim você está nos ajudando a fazer a obra de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.